Muito bem, senhores. Então vamos dar início à nossa aula de Direito Financeiro, Tributário e Aduaneiro 2, do nosso segundo semestre letivo de 2020, o ano que não começa, mas também não termina. Então vejam só, nós começamos a enfrentar na aula passada, o quanto foi possível enfrentar, a ação de execução fiscal, regida pela Lei 6.830 de 1980. E nós vimos, primeiramente, nós vimos o seguinte, nós vimos que uma das formas de defesa do contribuinte na ação de execução fiscal é a chamada exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, como nós vimos, ela é uma simples petição no processo de execução fiscal. E através de simples petição se pode sim produzir defesa, desde que essa defesa seja sobre matéria que não demande dilação probatória, a teor da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Muito bem. Então nós vimos que a exceção de pré-executividade ela serve para discutir questões que possam ser decididas pelo juiz a partir do simples exame dos autos. Coisas como, por exemplo, a prescrição e a decadência. Prescrição e a decadência são situações que o juiz pode decidir a partir do simples exame dos autos, ou seja, não há necessidade de ampla dilação probatória, não é uma prova complexa. Agora, se eu preciso produzir uma prova complexa, então eu vou ter que me valer dos embargos à execução fiscal. E os embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 16 da Lei 6.830 de 1980, eles só poderão ser interpostos se e somente se houver a garantia do juízo, seja pela penhora de bens suficientes, seja pelo depósito do montante integral, seja pela juntada aos autos de uma carta de fiança bancária ou uma carta de seguro-garantia. Tudo nos termos do artigo 16 da Lei 6.830 de 1980. Nós vimos também que a execução fiscal é uma execução de título executivo extrajudicial. Nós vimos que nós só temos dois tipos de execução no Brasil. A execução do título executivo judicial, que é uma sentença judicial transitada em julgado, ou uma ação de execução de título executivo extrajudicial, que é um dos documentos elencados pelo artigo 784 do Código de Processo Civil, entre os quais está a CDA, Certidão da Dívida Ativa. Nós vimos que a CDA, essa Certidão da Dívida Ativa, ela tem as características de uma cártula, ela tem todas as características de um título executivo extrajudicial. Quais são as características de um título executivo extrajudicial? É um documento que, somente por sua literalidade, autoriza o credor a pedir ao juiz que cite o devedor para pagar a dívida. A execução comum são 3 dias, a execução fiscal são 5 dias. Então esta cártula, ou seja, este título executivo extrajudicial, que permite que a Fazenda Pública peça ao juiz que cite o devedor para pagar a dívida em 3 dias, sob pena de ver livremente penhorados os seus bens, ela goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. Porém, nós vimos na aula passada que essa presunção é apenas relativa, não é uma presunção absoluta, mas é uma presunção iuris tantum, uma presunção que pode ser ilidida por prova em contrário.
Tudo isso está na Lei 6.830 de 1980, que é a chamada Lei de Execuções Fiscais. Muito bem. E o único documento que instrui a execução fiscal é a CDA, Certidão da Dívida Ativa, que tem que obedecer aos requisitos formais dos artigos 201 e 202 do CTN, mas que poderá ser substituída ou emendada até a decisão de primeiro grau, até a sentença de primeiro grau. A CDA poderá ser substituída ou emendada, o que seria inimaginável num título executivo extrajudicial. Vejam só, então não há como a gente imaginar, né, uma ação de execução de título executivo extrajudicial em que você poderia substituir ou emendar o título executivo. Só existe essa circunstância na execução fiscal. Por quê? E por que tudo isso? Porque a Fazenda Pública, ela tem todas essas prerrogativas. A Fazenda Pública, como ela não tem a disponibilidade dos bens que administra, ela tem poderes especiais, porque o patrimônio da Fazenda Pública é o patrimônio de todos nós. O que é a Fazenda Pública? A Fazenda Pública é uma ficção. A Fazenda Pública é a própria sociedade. Tá vendo? Agora eu tô com uma briga de cachorro aqui na frente do meu prédio aqui. Essa briga de cachorro deve estar, evidentemente, participando da aula, mas eu não tenho como fazer, né? Não tem outro jeito, né? A briga de cães, ela fica dentro da aula de direito tributário. E gravada, que é pior, gravada para os anais da história. Muito bem. Então, vejam só, senhores, hoje nós vamos enfrentar os embargos à execução fiscal. Começamos a fazer isso na aula passada. Na aula passada, a gente viu o quê? A gente viu... aqui o Fabiano está dizendo, ainda melhor o cara do ovo, né? Que essa rinha de cães. É melhor, né? Enfim, faz parte do nosso show, né? Muito bem. Então, olha só, o que acontece? Eu tenho que pensar a ação de embargos. E nós começamos a pensar nisso na aula passada, em que nós vimos o seguinte. Nós vimos em que, na hipótese de que você ofereça bens à penhora, e na dúvida se está correndo ou não está correndo o prazo de embargos, você venha a oferecer os embargos, o juiz vai determinar a extinção dos embargos liminarmente por falta de garantia do juízo. Nós vimos que, se você oferecer os embargos antes da intimação da penhora, ou da intimação da penhora, ou da juntada aos autos da carta de fiança bancária, ou do depósito do montante integral, se você fizer isso antes, o que o juiz vai fazer? Rejeitar liminarmente seus embargos e mandar para o arquivo. Só que essa decisão que rejeita liminarmente os embargos, ela é irrecorrível. Por que ela é irrecorrível, senhores? Nós vimos que ela é irrecorrível porque ela não causa prejuízo à parte, porque a decisão que rejeita liminarmente os embargos por falta de garantia do juízo, ela não causou nenhuma espécie de prejuízo à parte. Nem as custas processuais que você teve que recolher, você vai perder, porque você vai poder utilizar aquela mesma guia de custas nos embargos que você oferecerá assim que seja intimado da penhora ou assim que você efetue o depósito do montante integral ou assim que você junte aos autos uma carta de fiança bancária ou uma carta de seguro garantia. Então, no prazo de 30 dias, a partir ou da intimação da penhora, ou do depósito, ou da juntada aos autos da carta de fiança bancária ou seguro garantia, conta-se o prazo de 30 dias
improrrogáveis, impostergáveis. Esse prazo, portanto, é preclusivo. 30 dias úteis, sim, porque os prazos processuais passaram a ser contados em dias úteis. Então, hoje são 30 dias úteis. Então, você, citado, tem 5 dias úteis para pagar a dívida ou oferecer bens. Oferecidos os bens ou feito o depósito ou juntada aos autos a carta de fiança bancária ou a carta do seguro-garantia ou intimado da penhora, começa a ter curso o prazo de embargos. Muito bem. Dentro desse prazo de embargos, você tem que oferecê-los. Então vejam o que acontece. Se o executado embarga a execução, nós então vamos ter que a Fazenda Pública será intimada para impugnar os embargos oferecidos dentro do prazo de 30 dias. Agora vejam que terrível a situação que se o executado não embarga, ou seja, ele, intimado da penhora, não oferece embargos. O bem penhorado vai a leilão. Essa é a consequência jurídica imediata. Porque ele foi intimado que poderia se opor, né, àquela constrição judicial do seu patrimônio através dos competentes embargos à execução fiscal. Então, ele tem que oferecer embargos no prazo de 30 dias. Caso ele não o faça, o que foi penhorado vai a leilão. Se não foi penhora, foi depósito, vai converter o depósito em renda da Fazenda Pública. Se foi carta de fiança bancária ou seguro-garantia, vai intimar o banco ou a seguradora para pagar em 5 dias. E o banco e a seguradora vai pagar. E vai se extinguir esse processo de execução aqui. Que não é o que parece que queira o executado, porque ele não pagou a dívida. Ele fez um depósito. Ou ele ofereceu, ou ele foi oferecer um bem à penhora e esse bem foi penhorado. Então ele quer oferecer embargos. Então, nesses embargos, ele vai trazer toda a sua matéria de defesa. Muito bem. E aí a grande questão, né? A Fazenda intimada, né, de que o executado ofereceu embargos, ela tem que impugná-los. E a grande questão que fica é, e se ela não impugnar? E aí, inclusive, essa é a questão que está no Moodle para os senhores responderem. O que os senhores acham que acontece se a Fazenda Pública não impugnar os embargos? Veja, não impugnar os embargos seria o equivalente, numa ação de conhecimento, a não contestar uma ação de conhecimento. Aqui é equivalente a não impugnar os embargos, ou seja, não contestar uma ação de conhecimento. O que os senhores acham que acontece? Quem se arrisca aí a uma resposta, a responder qualquer coisa aqui? Ninguém se arrisca a nada? Pode perguntar pelo áudio aí. Ninguém se arrisca a dizer qual seria a consequência jurídica da não impugnação dos embargos por parte da Fazenda Pública? Vejam, se a Fazenda Pública fosse um particular, reputar-se-iam verdadeiros os fatos articulados pelo embargante. Tem alguém tentando falar alguma coisa aqui. O Fabiano está dizendo: estariam válidas as alegações feitas pelo embargante? Vejam, você está respondendo a minha pergunta com outra pergunta. Então, que fique bem claro. Fabiano, quem está fazendo a pergunta aqui sou eu, não é você. Então você não responde a minha pergunta com outra pergunta, entendeu? Porque eu fiz a pergunta.
estariam válidas as alegações feitas pelo embargante, caso não respondida pela Fazenda? Sim, aí o Fabiano sustenta que sim, haveria a chamada confissão ficta da Fazenda Pública. E a resposta, Fabiano, é não, não. Vejam, a Fazenda Pública, porque ela não tem a disponibilidade dos bens que administra, não, a Marcela pergunta, abre novo prazo? Não, não abre prazo nenhum. Simplesmente ela não impugnou. Se ela não impugnou, e contra ela não há falar-se em confissão ficta, a consequência jurídica, senhores, é que vai se concentrar na pessoa do embargante o dever de produzir provas. Porque vejam vocês, o ônus da prova é de quem alega. Tem um brocardo jurídico que o senhor tem que levar para a vida inteira, que é alegar sem comprovar equivale a não alegar. Tudo que você alegar em juízo, você pense, estou alegando, tenho que provar. Agora, você só não tem que provar um fato negativo, porque aí seria a chamada prova diabólica. Eu tenho questões no meu escritório em que a Fazenda Pública faz uma acusação fiscal, invertendo o ônus da prova de forma perniciosa e obrigando o contribuinte a fazer a prova de um fato negativo. E ninguém pode ser obrigado a fazer prova de um fato negativo. Então, um fato negativo não precisa ser provado, ele é negativo. Eu digo em juízo, você não me pagou. Como é que eu vou provar que você não me pagou? Não tenho como provar que você não me pagou. Eu estou dizendo, estou afirmando, você não me pagou, é um fato negativo. E quando eu alego em juízo um fato negativo, eu inverto o ônus da prova. Então é você que tem que provar que você pagou, porque eu estou dizendo em juízo que você não me pagou. E aí você tem que trazer o recibo. Você não traz o recibo, prevalece o que eu estou dizendo. Aqui no caso, nós temos um problema, porque a Fazenda Pública, que deveria impugnar os embargos no prazo de 30 dias, não impugnou. Só que contra ela, a Fazenda Pública, não existe a figura jurídica da ficta confessio, ou da confissão ficta, não existe. Então, não se reputam verdadeiros os fatos articulados pelo embargante. Ora, e se não se reputam verdadeiros os fatos articulados pelo embargante, e o embargante alegou várias coisas nos seus embargos, e a Fazenda Pública nada alegou porque ela não impugnou, olha a situação que eu tenho. A situação é que vai se concentrar na pessoa do embargante o dever de produzir provas. Ou seja, ficou pior para o embargante do que se a Fazenda tivesse impugnado. Porque se ela tivesse impugnado, tudo que ela dissesse, ela teria que provar. Como ela nada disse, ela nada tem que provar. E o embargante tem que provar tudo que disse. E vai haver instrução processual como se a Fazenda tivesse impugnado, o que é pior. O juiz vai ter que instruir o processo e você, embargante, vai ter que produzir todas as provas dos fatos que você alegou. E a Fazenda Pública não vai ter prejuízo nenhum, porque haverá instrução processual e sentença, como se a execução estivesse embargada. Tudo isso em função do fato de que a Fazenda Pública não tem a disponibilidade dos bens que administra. Essa é a questão. Os bens da Fazenda Pública são da sociedade. Então a Fazenda Pública é nada mais, nada menos que uma ficção jurídica. Ela responde pela sociedade, ela responde por todos nós, mas ela não tem contra si jamais decretada a ficta confessio. Então, a consequência jurídica da não impugnação é a concentração na pessoa do embargante do dever de produzir provas. A propósito, é essa pergunta que está no Moodle para os senhores responderem. Muito bem, então vejam, senhores, impugnando ou não, haverá instrução processual, alegações finais, sentença. E o juiz de primeira instância, ele vai dizer que são
procedentes os embargos, está extinto o crédito tributário nos termos do artigo 156.10 do CTN. Veja, o artigo 156.10 diz: extinguem o crédito tributário, inciso 10, a sentença judicial passada em julgado. Ora, se a sentença foi de procedência da ação, está extinto o crédito tributário nos termos do artigo 156.10. Agora, poderá haver a remessa ex officio hoje nos termos do artigo 496 do CPC. Veja, o artigo 496 do CPC, o que ele diz? Ele diz o seguinte, ele diz que está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença, proferida contra a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Inciso 2. Que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. Então, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. A sentença que julgar procedentes, os embargos à execução fiscal. Muito bem, senhores. Só que o parágrafo 3º, e aí que nós temos que observar, o parágrafo 3º do artigo 496, ele estabelece que não se aplica o disposto desse artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido, inferior a 1.000 salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público. Então, o salário mínimo está 1.045, 1.000 salários mínimos é R$1.045.000. Então, se a sentença for de valor inferior a R$1.045.000 contra a União ou suas autarquias e fundações, ela não transita em julgado. Se for maior, não transita em julgado. Se for menor, transita em julgado. Se a Fazenda não apelar, a Fazenda pode apelar. E aí diz o inciso 2, 500 salários mínimos para os estados, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações de direito público e os municípios que constituam capitais dos estados. Inciso 3, 100 salários mínimos para todos os demais municípios, respectivas autarquias e fundações de direito público. Então existe uma escala. União, 1.000 salários mínimos, estados da federação e capitais dos estados, 500 salários mínimos, e os demais entes federativos, municípios, né, autarquias e fundações municipais, 100 salários mínimos. Esse é o critério da chamada remessa ex officio, da procedência dos embargos. E na improcedência? Aqui é o problema. Na improcedência, cabe apelação. Apelação sem efeito suspensivo. Aí nós temos um problema. Por que a apelação não tem efeito suspensivo? Por força de expressa determinação legal também, senhores. Um minuto só que eu vou interromper a gravação aqui, voltamos em seguida. Um minuto, por favor.